Eu, por acaso, não gosto nada do quarto de hora académico. É uma coisa que me faz confusão. Porquê é que as coisas vão ser um quarto de hora depois? Gosto. Olá, boa tarde. Miguel? Já desliguei o meu telemóvel. Agora vamos dependentes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos quem veio e sejam também bem-vindos quem está a seguir-nos à distância ou quem venha a seguir-nos, que fica gravada esta sessão. Mais uma sessão da Estação Universitária de Coimbra, no Parque da Cidade, um sítio que vai ser uma biblioteca, mas já é um espaço de cultura. Hoje temos dois convidados que são duas pessoas da cultura, porque a ciência também é cultura, e temos, portanto, um tema que nos vai servir para um debate que queremos ter entre nós e convosco. O tema é psiquiatria e literatura. Pode-se pensar o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Isso é a pergunta que fazem antes, porque depois não terão de fazer essa pergunta, terá respondido. Mas há várias, é pano para muitas mangas este tema, como vão ver. Eu adivinho, não sei o que é que eles vão dizer, mas adivinho que, por exemplo, podemos pegar em romances que tratam de questões de, portanto, obras de ficção que tratam de questões de saúde mental, e há muitas, sei lá. Olha, a Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, ou então pegar em problemas de doença mental sofridos pelos próprios escritores, e, mais uma vez, a Virginia Woolf é um bom exemplo, porque, como se sabe, ela até se suicidou. Temos aqui um especialista em suicídio connosco, e não foi a única das escritores que se suicidaram. Em Portugal até há alguma tradição infeliz, não é, nesse aspecto. O Teatro Quintal, Manuel Laranjeira, Mário Sá Carneiro. E lá fora é uma coisa, olha, há duas poetas norte-americanas que se suicidaram, a Anna Sexton e a Sylvia Plath, e quer uma quer outra têm livros sobre a doença mental. Por outras palavras, isto também pode ser visto do ponto de vista, digamos, do sujeito, autor literário, que, refletindo ou não na sua obra, sofre dessa atribulação. E as doenças mentais são as mais variadas. Enfim, o suicídio é um caso limite. Mas mais e melhor do que eu sobre este assunto foram os nossos convidados, que são, começando pela senhora, a doutora Cristina Rebal Cordeiro, ou só Cristina Rebal Cordeiro, porque os doutores ficam lá mais alto na colina, que é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi vice-reitora entre 2013 e 2011, ela é professora na área, portanto, da literatura românica, fez doutoramento em Poitiers com uma tese sobre André Malraux, e é uma ensaísta, tradutora, escritora, enfim, eu vou tentar resumir. Qualquer um dos nossos convidados teria muita coisa a dizer, eu teria muita coisa a dizer sobre eles, mas depois estava-lhes a roubar espaço, estava-lhes a roubar a palavra. Mas posso sempre dizer que foi cônsul honorária, ou é, de França em Coimbra, foi cônsul honorário de França em Coimbra, vice-presidente da Associação Europeia de Estudos Francófonos, diretora do Bureau Maghreb da Agência Universitária de Francofonia em Rabat,
e é autora de vários livros, alguns da especialidade dela, mas também tem obras de ficção e também está aqui na qualidade de autora literária. Eu distingo, se não me engano, são 4 livros, uma trilogia de África, de Norte de África, de Magreb, Fugas Marroquinas, Lição de Pintura e Suítes, estou a dizer bem? Se me enganar. E muito recentemente, uma obra que eu ainda não vi, mas tenho muita curiosidade, chamado Prédio das Andorinhas, que se passa aqui em Coimbra. Portanto, tem vários prémios e distinções, incluindo, enfim, a Ordem do Infante Nacional e a Legião de Honra francesa. E recebeu outros prémios, por exemplo, o Prémio Senghor de la Francophonie, 2008, e o Grande Prémio de Ensaio da APE com um livro sobre um dos autores que ela mais gosta, e não é só ela, que é o Almeida Faria. Quanto ao Carlos Braz Saraiva, ele é médico psiquiatra do Centro Hospitalar, ou trabalhou no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra entre 84 e 2017, portanto muito tempo. Foi chefe do Serviço de Psiquiatria até se retirar em 2017. Foi professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina até à mesma data. E, enfim, entre outros cargos que teve, foi membro do Conselho Médico Legal, desde que ele tirou a sua licenciatura, tem-se dedicado a trabalhos de investigação e atividade clínica, e o centro da sua investigação e também da atividade clínica tem sido, dentro da psiquiatria, o tema do suicídio. Eu direi que é um tema perturbante, mas ele é, que eu saiba, quem mais sabe sobre este assunto em Portugal. Sabe tanto que um dia perguntei-lhe se eu me podia suicidar, que é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, garanto-vos, e ele disse que podia. Qualquer um de nós pode. E, portanto, eu a partir daí comecei a ter mais cuidado comigo. O doutoramento foi em 98, a agregação em 2007, e dentro do suicídio e coisas, enfim, em geral, psiquiatria forense, questões de personalidade ou perturbações de personalidade, ele tem vasta obra. Como cidadão, empenhou-se em causas sociais, como o telefone SOS, telefone amigo, que é aquela linha para onde se telefona quando a pessoa tem um motivo para desespero, não é? E suponho que ajudou com isso a salvar muitas pessoas. São situações que eu imagino que sejam muito difíceis. Foi fundador da Consulta de Prevenção do Suicídio e o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, que é a ciência, suponho, da prevenção de suicídio. Sim. Do estudo e prevenção do suicídio. Foi consultor do Ministério da Saúde, para a sua área, do Ministério da Administração Interna, de prevenção de suicídio nas forças de segurança, porque as forças de segurança às vezes têm uma arma ali perto e não é nem uma nem duas vezes que acontecem situações desse tipo. E, enfim, vou resumir, foi laureado por uma Associação Internacional de Prevenção de Suicídio no Congresso Mundial realizado na Índia, muitos artigos, comunicações, etc. Nos livros, tem alguns sobre a sua área de especialidade, por exemplo, Depressão e Suicídio na Lidl, 2014, Manual de Psiquiatria Forense na Pactor, 2017, e um livro muito recente que ele fez o favor de me oferecer, e eu, enfim, não posso dizer que estou ignorante da psiquiatria, tenho lá uma boa fonte, chamado Psiquiatria Fundamental, que é um tratado de vários especialistas do assunto, em que não há tema nenhum de saúde mental que não esteja ali contemplado. Last but not least, peço desculpa à Cristina pela língua não ser a francesa, mas o Carlos Braz Saraiva também é autoliterário. E tem livros que merecem ser mais conhecidos, como, por exemplo, o intitulado Janelas de Almas, que são crónicas que ele fez, certo? Na Nazaré, quando ele esteve, digamos, a trabalhar nesse sítio. E, para não falar de outras coisas, como poemas, narrativas, contos, que às vezes há umas publicações muito difíceis de encontrar, até em sítios de referência, como a Biblioteca Nacional, etc., mas que ele já me fez o favor de oferecer.
Eu só não trago aqui porque saí à pressa de casa, pá, mas havemos de voltar a este assunto dos vossos livros. Quer dizer, hoje talvez não seja o tema principal, porque eu acho que, enfim, eu acho que os livros do Carlos Brás Saraiva não é bem sobre o tema são livros, enfim, são livros, é um olhar culto sobre o mundo dele, o nosso mundo. Mas havemos de voltar aos vossos livros, eu prometo-vos um e outro, mas para já o tema é psiquiatria e suicídio, psiquiatria e literatura, psiquiatria e literatura, que pontos é que podemos fazer entre esses dois mundos, que um é da ciência e outro é das artes. Cristina, se faz favor. E muito obrigado por terem assistido prontamente ao convite. Muito obrigada, eu é que agradeço ao Carlos Fiolhais, ao meu colega e amigo, este convite, felicitando, aliás, por este espaço magnífico que tem agora o seu nome, pela generosidade da doação da sua biblioteca. Não é qualquer um que tem um gesto destes, e este lugar tornou-se um lugar de cultura e é um lugar a frequentar, e como há bocadinho fizemos uma visita guiada, vai ser ainda mais... Vai ter um café, vai ter bonito, exatamente, esplanada para o rio, sobretudo na primavera e no verão, altamente apetecível. É um gosto estar aqui com o Carlos Brás Saraiva, com quem aliás já partilhei algumas coisas até relativas ao suicídio, já há muitos anos, na literatura, eu sempre a falar da literatura, e agradeço também a todos aqueles que vieram ouvir-nos neste fim de tarde um pouco tristonho, um pouco chuvoso, mas vamos tentar dar-lhe uma alma diferente ao falar deste tema. Literatura e psiquiatria, ou psiquiatria e literatura. Começo por dizer as tentações que não tive, ou que tive, mas às quais resisti. Não tratarei aqui da questão da leitura literária como antidepressivo, nem da função libertadora da criação literária, que são dois temas que me são altamente caros, mas de que já me ocupei muito no passado. Não vou abordá-los. Reconheço a dificuldade que tenho em me situar perante este tema, perante este problema, sobretudo a dificuldade em determinar os seus limites e o perímetro, digamos, da problemática. Porque a minha primeira questão é onde cabe a loucura, a noção de loucura, de que eu vou falar muito. Onde é que ela cabe? E a outra é a psicanálise. E a psicanálise, onde é que está aqui a psicanálise? Porque a psicanálise hoje é muitíssimo importante na literatura e tem uma relação com a literatura, enfim, uma relação umbilical, uma relação muito íntima com a literatura. Portanto, são duas interrogações que complicam um bocadinho a forma como eu me situo perante este tema. Vou fazer esta apresentação respeitando o tempo, em três momentos, sobretudo, partindo de dois princípios. O primeiro princípio do qual eu parto é de que nestes mundos de que estamos a falar, psiquiatria e literatura, se lida com uma realidade paralela, com mundos alternativos, um mundo alternativo. Primeiro princípio. Segundo princípio, a loucura, aquilo que genericamente a literatura designa como uma loucura, mas onde cabe a mania, o delírio amoroso, o sonho, a inspiração, o visionarismo. A loucura é, para a literatura, um meio de conhecimento, enquanto que para a medicina e a psiquiatria é um objeto do conhecimento. Portanto, são duas abordagens diversas que se vão cruzar, mas que, à partida, se distingue, a última para fins, evidentemente, terapêuticos. Depois destes breves prolegómenos, eu vou entrar, então, no meu primeiro momento, no qual eu me encosto um pouco a Michel Foucault, quando ele faz a história da loucura à l'âge classique, l'histoire de la folie à l'âge classique, para traçar eu própria, muito brevemente, a história desta relação, partindo da ideia de que a loucura só existe dentro da sociedade e em relação à sociedade, a uma sociedade, como algo de fora do normal, de anormal. E, portanto, a loucura, vou genericamente falar de loucura, é um facto de civilização e, pronto, cada época a lê de forma diferente. E assim, muito rapidamente, se na Idade Média o louco anda à solta na rua e anda à solta na literatura,
e aparece na literatura com muita frequência. Nós aqui já no início do século XVI temos o nosso Gil Vicente, com a figura do louco, a figura do parvo nos seus autos. Se o Renascimento trata esta figura como à parte, uma figura, no fundo, da escatologia, e basta pensar nos rostos do Bosch ou do Bruegel, nesses rostos inquietantes, mergulhados na noite, em paisagens que são, de certa maneira, que falam da estranha alquimia dos saberes. No século XVII, essa comicidade, esse cómico medieval ou a tragicidade renascentista desaparecem, como desaparecem também, não só o tema, mas a própria figura que o encarna. No século XVII é a razão que domina, é a razão do Estado, doutrina do Estado, que escolhe a racionalidade e afasta radicalmente a loucura, rejeita liminarmente o outro da razão, excluindo da sociedade. Então a loucura é exilada e o internamento de quem sofre de loucura, sempre é a palavra que eu vou utilizar, juntamente com os libertinos, com os homossexuais, o internamento é a expressão institucional deste corte entre a razão e a desrazão. Por isso, no século XVII não há uma literatura da loucura. Como é que poderia ela ter sobre si uma linguagem que fosse verdadeira, se não há razão fora da verdade, para o século XVII, e a verdade, se não há razão fora da verdade, e a verdade é a da razão que exclui a loucura. Claro que há exceções, poderíamos aqui dar como exceção o Sade, por exemplo, ou Le Neveu de Rameau de Diderot, mas não vamos, enfim, pormenorizar porque o tempo é curto e eu vou ter que o respeitar. Chegamos ao romantismo, temos que chegar ao romantismo para que a loucura seja integrada, digamos, através da criatividade em todas as suas expressões, não é? A excessividade, o gênio, a paixão, o sonho, que é trazido para o primeiro plano, porque através do sonho é possível conhecer o homem antes de qualquer separação, não é? Antes desse instante em que o homem pode escolher a razão porque conheceu a desrazão e quis afastar-se dela. Foi uma passagem muito rápida por estes séculos para nos irmos aproximando e para terminarmos daqui a pouco na contemporaneidade. Num segundo momento e sob um segundo aspecto, que caracteriza sobretudo a literatura moderna, isto é, a literatura do século XIX, aí a loucura torna-se tema literário. Em autores como Baudelaire, como Edgar Poe, como Gogol, como Maupassant, por exemplo. O psiquiatra transforma-se em personagem, nos romances, nos contos, nas novelas, muitas vezes falsamente tranquilizadora, personagem falsamente tranquilizadora, e nós assistimos aqui verdadeiramente ao encontro da literatura e da psiquiatria, encontro onde a clínica dos doutores Blanche, pai e filho, Esprit e Émile, pode ser o emblema pela centralidade que esta clínica teve no século XIX, em França, na história literária do país. Por aqui passaram as grandes personalidades das artes e da literatura, do mundo da literatura, desde Nerval, poeta romântico, até, de facto, Maupassant, de que já falei. E o que é interessante é que, ao tematizar a loucura, e tudo o que a loucura pressupõe, de desarranjo mental, de perda de referências, de alucinação, de angústia, de sofrimento, ao tematizar, ou tornar a loucura um tema, a literatura vai racionalizá-la, porque vai formalizá-la para a tornar estética, vamos dizer assim. Portanto, na literatura há forçosamente uma racionalização da loucura, porque ela precisa de ser tornada objeto estético. Um relatório psiquiátrico não é um poema, não é um romance, em princípio não deve ser, não é? Nem um poema, nem um romance. Maupassant é a figura
que melhor fala, representa o século XIX em França e toda esta literatura. Ele, para além de romancista, foi sobretudo um contista, um grande contador de histórias, tem centenas de pequenos contos ou novelas e em muitas delas a palavra fou aparece no próprio título. Fou, un fou, le fou, fou como interrogação a seguir. Portanto, a temática da loucura e do louco é dominante em Maupassant. Não resisto, faço aqui só uma breve pausa, em vos falar de uma novela que é uma novela excepcional, de uma grande beleza literária, chamada Le Horla, Horla uma única palavra, H-O-R-L-A, mas que nós vamos ler desdobrando-a, Hor, fora, lá, aqui, fora daqui. Le Horla é aquele que vem de fora, que não está aqui. E nesta novela é-nos contada a história de um homem que tem uma bela mansão na beira do Sena e que um dia está à janela, vê passar um veleiro, um três mastros brasileiro, é referido isso no texto, numa passagem, que é uma passagem de antologia magnífica, o início desta novela, as águas do Sena estão luminosas, o céu azul, está um dia tranquilo, há uma beleza no ar, e a personagem está feliz, passa o veleiro e ele acena com a mão ao veleiro, e a partir desse momento entra na vida dele, no cotidiano dele, uma série de fenómenos estranhos, uma inquietante estranheza do mundo que ele não consegue dominar nem consegue explicar. Ele está em frente de um espelho e não se vê, como se houvesse alguma coisa que se interpusesse entre ele e o espelho. Ele passeia no seu jardim e há alguém, uma mão invisível, que colhe uma rosa. Está à noite ou ao fim da tarde a ler um livro e as folhas vão passando sem que ele mexa nelas. E há uma série de fenómenos que o levam a uma perturbação total, a procurar apoio na medicina, na psiquiatria, na altura, o auge da psiquiatria em França, em Paris, e enfim, não vou contar os pormenores todos, mas realmente a situação agrava-se de tal maneira que ele só tem uma alternativa e pensa que essa é a grande alternativa. Ele vai deitar fogo à casa, vai incendiar a sua mansão para, com esse incêndio, nas chamas, destruir aquele que vem de fora, o Horla. E quando está a casa em chamas, ele está cá fora e vê a casa destruída, e nesse segundo dá-se conta, nesse instante, dá-se conta de que o mal não desapareceu, porque o mal não estava dentro da casa, esse Horla entrou dentro de si e é dentro dele que está o mal doravante que o vai consumir. Este é um tema e é uma novela paradigmática de uma questão que é muito tratada ao longo do século XIX, da questão do desdobramento, no fundo, do homem invadido e suprimido, digamos, por um duplo, da faculdade que o homem tem de se descobrir outro, estranho a si próprio, do apagamento do ser despossuído de si. É? Le mal singulier de mon âme, tenho que meter aqui em francês, porque senão parecia bem. Je comprends. Tu comprends, exatamente. Aproveito para beber água. Le mal singulier de mon âme, peço desculpa, é então o de um eu num estádio de indiferenciação, como ele próprio diz, primordial, incapaz de atingir a unidade e que regressa a um estado de não ser, de vazio, de nada, de vida. Passo para o meu terceiro momento, deixamos o século XIX com este exemplo, é tudo muito rápido, o tempo, eu estava aqui a falar até amanhã, mas já perceberam que não é possível. Passo para o meu terceiro momento, onde falarei evidentemente de uma espécie de separação de águas que se opera a partir do surrealismo. Não é? Sabemos, aliás, que André Breton fez estudos de psiquiatria, sabemos também que ele tentou visitar Freud, e que numa viagem que fez ao Tirol, Freud não quis recebê-lo porque achou que ele era o louco mais louco que havia e, portanto, não queria nada com loucos.
o que é uma coisa muito interessante, e a partir daqui, a partir do surrealismo, as coisas alteram-se na literatura e altera-se a relação da literatura com, neste caso agora, com a psicanálise. A loucura passa a ser, na contemporaneidade, reconhecida e cultivada cada vez mais, mas de uma forma agora diferente. Em França, sobretudo, é a psicanálise que se torna autónoma, que domina o mundo da literatura, que domina a atenção dos escritores, a temática que lhes fornece novos temas e, sobretudo, e ao mesmo tempo e fundamentalmente, que lhes oferece um novo tipo de discurso, aquilo que nós hoje designamos por escrita, a escrita, l'écriture, que é o rejeton, digamos, do inconsciente. A partir de agora, a literatura passa a ser escrita, a escrita. Passa a ser uma écriture. E a psiquiatria é, de certa maneira, na literatura deixada um pouco de lado, é referida muito mais episodicamente. E esta escrita, este movimento da escrita criativa, tem agora a função do divã do psicanalista. Ela... A sua finalidade é falar e fazer falar, para permitir ao escritor e às personagens que o escritor cria e às quais dá vida, para permitir a cura. Justamente falar é o próprio agora da literatura. Por isso é que a escrita, como nós todos sabemos, se lemos os romances contemporâneos e o que se escreve hoje na literatura portuguesa, francesa e outras, por isso é que a escrita se torna desordenada, vibrante, caótica, violenta, exploração dos estados limite da consciência, encenação do naufrágio, de todas as certezas, das verdades insufismáveis e, digamos, deriva das palavras e de tudo aquilo que é portador de sentido. Tudo gira em torno da linguagem. Falar, fazer falar é agora o essencial. E o romance é muito interessante. Do romance clássico do século XIX, à la Balzac, que era gerido, dominado por um narrador homem, um narrador demiurgo, omnisciente, omnipotente, que mexe nas personagens como se fossem marionetes, que gera a sua vida, que constrói, reconstrói, como ele quer, exatamente, conhecendo todo o seu universo. Esse narrador desaparece, é evacuado do romanesco para dar lugar àquilo que nós designamos por, simplesmente, vozes. As vozes que falam diretamente, sem a intermediação dessa autoridade, que é a autoridade do narrador, numa escrita que é uma amálgama indistinta de tudo, da memória e da emoção, do passado e do presente, do instante e da duração, das sensações, do sonho, da realidade. Tudo é amalgamado nesta forma agora nova de escrever, onde se diluem as fronteiras dos géneros, entre a poesia e o romance, por exemplo, e onde se entra naquilo que costumamos designar pela era da suspeita, na sequência da l'ère du soupçon, de uma grande escritora francesa do século XX. Aqui caberia falar do Lobo Antunes, mas eu acho que o Carlos vai falar do Lobo Antunes. Vou. Bom, quando eu passo, então, caberia falar do Lobo Antunes, que é um exemplo perfeito do psiquiatra que pratica, de certa maneira, a psicanálise das vozes nos seus romances, mas eu vou falar um segundo, porque é mais divertido, de um colega nosso, que tem como pseudónimo Francisco de Eulália, e que não é outro senão o José Faria Costa, nosso colega da Faculdade de Direito, professor da Faculdade de Direito, que é também escritor, poeta e romancista, e que escreveu este pequeno romance em 2002, A Cor da Manhã, que eu vos recomendo, porque é o exemplo perfeito da passagem, pequenino, lê-se muito bem, da passagem dessa literatura do século XIX, que põe em cena o mundo da psiquiatria. Aqui este romance passa-se numa clínica psiquiátrica. Os protagonistas são 2 doentes mentais, o seu médico, e 3 mulheres ligadas, cada uma delas a cada um deles, e nós passamos deste mundo onde a psiquiatria, o médico e o doente é encenado para o mundo da psicanálise. Tudo aqui se diz através das vozes delirantes, descontroladas,
que dizem n'importe quoi, que se cruzam, que fazem eco umas às outras de uma forma delirante, repito, mais uma vez. E antes de concluir, quase, só um minuto, ora bem, que é o essencial, aliás, podia ter começado por aqui e ter atido só a isto, mas por pudor não o fiz. Antes de concluir, interessa-me sobretudo, ao falar desta literatura agora, da escrita e das vozes delirantes, deste rejetum do inconsciente, interessa-me sobretudo a literatura das mulheres. Claro, das mulheres que escrevem sobre mulheres. E eu trouxe-vos aqui 3. A Teolinda Gerson, com o Silêncio, romance de 81. Tem um livro agora sobre a mulher do Freud, o último livro. Era para ter trazido, porque se alguém gosta de Freud, lê Freud e conhece a psicanálise, depois de ler o livro da Teolinda Gerson, nunca mais quer nada com a psicanálise nem com o Freud. Devo dizer-vos. É uma vacina. Uma vacina total. Total. Há até dificuldade em chegar ao fim, porque o Freud realmente leva uma sova. Isto está a ser transmitido. Sim, mas o Freud, não somos as pessoas que mais o criticam, já foi muito criticado. Bem, era para ter trazido, tens razão, o romance da Teolinda. Maria Teresa Horta, conhecida de todos, com este romance Ema, de 84, e depois a Lídia Jorge, com A Costa dos Murmúrios, 88, um livro que se passa em Moçambique e que tem como pano de fundo a guerra colonial. 3 livros de 3 mulheres escritoras, 3 livros da década de 80, onde de facto a palavra é o centro de tudo. Estas escritoras quiseram dar a voz, dar a palavra às mulheres, na tal logorreia absolutamente delirante, e estes romances tratam da realidade feminina, do casamento, na sua relação com o homem, do grilhão da sociedade em que a mulher vive completamente prisioneira e que a impede, segundo estes textos, de ser mulher e de ser feliz também. Mas agora, o que é interessante é que louca é a mulher, e não já o outro da razão, não já o louco, como eu designava há pouco. Louca é agora a mulher que se emancipa, que se quer emancipar, que se revolta contra a dominação do homem e da sociedade, que é refratária às normas, que quer falar de si, do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos, mas sobretudo até do seu corpo e da sua sexualidade, numa atitude muitas vezes despodurada e, digamos, escandalosa. Louca é a mulher que precisa de ar, e é muito interessante como nestes romances o vento é um tema dominante. Ar, abrir janelas e deixar entrar o ar, que precisa de ar porque abafa na sua vida acanhada, no seu cotidiano acanhado, e também precisam de sair do romance clássico justamente para se exprimirem livremente através de vozes. Há aqui, portanto, uma assimilação da escrita e da personagem de mulher, dita pela excessividade da linguagem, da desordem, do desvario, da liberdade. 2 passagens super rápidas, super mesmo. Sim. Para dar um bocadinho de tom, para não ser só... Seria uma pena trazer o livro e a gente não ouvir. Não ser só a minha voz. Maria Teresa Horta. Falecida há pouco tempo, não é? Sim. Falecida há muito pouco tempo, uma escrita fragmentária, tudo são fragmentos. Fragmento 11. Acorda às vezes aos gritos, sentada na cama, a sobressaltar toda a casa. Depois de acordada, grita ainda, presa de um pavor surdo que não a larga. Ele pergunta-lhe impaciente: o que foi? O que foi? E abana um tudo nada aborrecido do incómodo que ela lhe está a dar. Esta mulher é louca, disse uma vez com voz de quem ameaça. Ela nunca se lembra daquilo que sonha. Esta mulher é louca. E uma passagem da Teolinda. Este livro tem um significado muito particular para mim, porque o meu primeiro artigo científico publicado na Colóquio Letras foi sobre este livro, em 81, onde é que isso já lá vai. Já agora a Teolinda é escritora de Coimbra. E é uma escritora de Coimbra, uma amiga de Coimbra, premiada em Coimbra. Que está viva. Que está vivíssima e que acabou de escrever o texto sobre, que foi um trabalho incrível, sobre Freud, nas cartas de Marta Freud.
ela descia sempre dentro de si própria, cada vez mais fundo, e exigia dele um esforço igual, e por isso o agredia, destruindo a sua segurança, a máscara, o disfarce do vencedor, medo de se olhar no espelho, despido de tudo. Ele passava rente à superfície do espelho, sem coragem de olhar para dentro e quebrar a imagem. Partir o espelho e ficar defronte de um espaço negro, uma janela escura, onde todos os gestos de defesa são inúteis. Até aí ela o empurrava, mas esse era um apelo sombrio, a que ele não iria ceder nunca. Uma intrusa louca viera de repente como um carvão aceso, disposta a incendiar a sua vida, abrir as janelas e o vento entrara, superar as folhas de papel e espalhar a desordem por todos os lugares da casa. Aqui caberia agora, mas não vou fazê-lo, como é evidente, caberia agora falar dos meus pais. Agora abríamos aqui um grande parênteses e eu falava das minhas mulheres, não é? Das minhas, mas também são loucas elas? Algumas. Fecho o parênteses, não vou falar das mulheres. Em conclusão, uma palavra apenas para conclusão. Enquanto o psiquiatra, isto é um afronto, dizer-se o psiquiatra, não está aqui ninguém. Eu tenho capacidade de encaixe tudo. Estou bem resiliente. Mas primeiro vou beber água. Então vá, estou mesmo a acabar. Enquanto o psiquiatra, no seu papel de ciência, a psiquiatria, no seu papel de ciência médica, quer domesticar a loucura, ponho muitas aspas, fazendo dela uma doença mental, os artistas comunicam com ela, vivem nela, vivem dentro dela, incorporam-na e normalizam-na. O outro da razão, que o racionalismo identificava com a ideia de mal e que o clínico, e muito bem, quer dominar e curar para curar, é, para a literatura, o nascimento da própria subjetividade. É a fonte da literatura, é a revelação do outro mundo. Portanto, a loucura deixa de estar na literatura ligada a uma falta, a um erro, a uma clivagem, a uma fratura, vamos dizer, uma separação, para passar a ser uma interrogação do homem sobre si próprio, para passar a ser aquela tal voz que está dentro de nós e que nos murmura ao ouvido para que nós percebamos alguma coisa do que se passa em nós. A desrazão não se confunde assim com a irracionalidade, e a razão apaixonada, e eu insisto nesta expressão de razão apaixonada, que alimenta o literário e lhe confere uma essência de prática radical, só rejeita o racional na medida em que o racional é um elemento constritor da imaginação e da liberdade. E muito obrigada pela paciência e por me terem ouvido. Muito bem, Cristina, muito obrigado. Então agora a voz do psiquiatra, que é também escritor. Bom, então boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e agradeço naturalmente terem tirado algum do vosso tempo para estar aqui neste espaço magnífico, não é? Da Estação Elevatória de Água de Coimbra, Biblioteca Carlos Filhais. Agradecer, obviamente, o amável convite do Carlos Filhais e para dizer que, de facto, a doação a Coimbra, vamos dizer, da sua grande biblioteca, não é? É um grande evento para a cidade e penso que para o próprio Carlos Filhais motivo de grande regozijo, não é? Sim. Também um cumprimento muito especial à Cristina Rubal Cordeiro, que eu já conheço de outrora, não é? Inclusive é do Luso, onde falou sobre Madame Bovary, não é? Lembro perfeitamente disso, mas isso já foi in illo tempore, não é? E, portanto, é com todo o gosto que estou aqui a partilhar algumas ideias. Bom, já foi dito que sou psiquiatra e, naturalmente, não sou crítico literário. Portanto, não vou enveredar pelo trilho de qualquer ensaio ou tentativa de crítica literária. Vou tentar fazer a ponte, se posso usar esta analogia,
entre a psiquiatria e a literatura e talvez especular um pouco o porquê de muitos psiquiatras serem escritores, não é? No fundo é essa a minha tarefa aqui. Mas, num introito, eu devo-vos dizer que esta questão da psiquiatria como ciência da medicina é relativamente recente na história do homem, não é? Porque, e vamos considerar talvez o marco histórico, não vou dizer o ovo, mas pelo menos tem quase uma força original, que é a Revolução Francesa, não é? Portanto, há um chamado alienista, porque naquele tempo, no século XVIII, não se podia chamar psiquiatra, porque a própria palavra só ocorreria no século XIX, seria inventada por um alemão de nome Reil, mas dizia eu que, portanto, um alienista de nome Pinel, Philippe Pinel, mais ou menos contemporâneo, portanto, do Napoleão Bonaparte, só para nos situarmos, ele foi nomeado diretor de Bicêtre, em Paris, e tomou, penso que em 1791 ou 92, 93, por volta dos anos 90, uma medida que ao tempo foi interpretada como revolucionária. Portanto, ele chegou à conclusão que havia ali pessoas que estavam presas, agrilhoadas, como se podia dizer, e que não deviam estar ali. Portanto, há aqui um assomo civilizacional, portanto, do final do século XVIII, em que um dos grandes protagonistas, embora haja alguma polémica à volta disso, mas vou tentar simplificar, foi precisamente Philippe Pinel. E, portanto, os alienados, como se dizia ao tempo, não tinham que estar junto dos criminosos de delito comum. Estão a ver? Portanto, em Portugal, de facto, e as coisas chegam sempre mais tarde, vão ser precisas 2 gerações para que o Marechal Saldanha e a Rainha Dona Maria II, num, digamos, tete-a-tete, já que estamos aqui com uma francesa ao meu lado, naturalmente, entre aspas, decidiram, e bem, ir buscar, ou transformar, melhor dizendo, o antigo convento naquilo que seria o Hospital de Rilhafoles. Mais tarde viria a ser Miguel Bombarda. Não é? Miguel Bombarda, mas isso já depois, no outro século. Portanto, em 1848, reparem, 2 gerações depois do que aconteceu em Bicêtre, não é? Estamos a falar de cerca de 50 anos, 50 e tal anos, é que em Portugal há esta preocupação, então vamos encontrar um espaço, não de raiz, mas para colocar os chamados alienados, certo? Todavia, o primeiro hospital de raiz para alienados vai ser no Porto. Todos ouviram falar no Conde Ferreira, não é verdade? O senhor Santos, digamos assim, que terá enriquecido, eventualmente, por alguns comportamentos menos adequados, mas que para o tempo poderiam ser considerados, digamos, relativamente normais, e ele deixou um legado em testamento da construção de um hospital que viria a ter o nome dele. Portanto, ele já não viu o hospital construído, mas, de facto, deixou isso em testamento. Esse hospital, como sabem, ainda existe. Enquanto que Rilhafoles, mais tarde, Miguel Bombarda, foram fechados, neste momento é apenas um núcleo museológico, o do Porto existe e ainda funciona. Bom, eu estou aqui com estes prolegómenos todos para tentar transmitir a mensagem de que os alienistas e depois os psiquiatras estão mais intrinsecamente em contacto com o sofrimento das pessoas. Portanto, os psiquiatras, entre outras virtudes, /atributos, digamos, a constatação das díades, não é? Portanto, o pobre, o rico, o amor, o ódio, portanto, todo o tipo de contrastes que a própria sociedade produz. Aliás, há uma frase, estamos aqui também a propósito de francês, da França, de Montaigne, penso que é do século XVII, e que é uma frase que eu cito no meu próximo livro, que vai sair dia 23, precisamente no Dia Mundial do Livro, que é: o opulento
não sabe o que passa ao esfomeado. Uma frase de Montaigne. E isto é verdade, porque não se surpreenderá, portanto, que em contacto com estes mundos e com este tipo de circunstâncias malévolas e perversas que atravessam o homem, tenha havido a preocupação de médicos humanistas e, naturalmente, psiquiatras a tentarem, digamos, sair do espelho e, de algum modo, terem alguma intervenção cívica, muitas vezes interpretada até de uma intervenção política, não é? Porque tudo é política, na minha opinião. Este tipo de inquietações dos próprios e também o tipo de desencantamentos às janelas do mundo vão transformar muitos dos psiquiatras, de facto, em escritores. Ou, se quiserem, também em escritores. E esta ideia da janela do mundo é uma ideia, ao fim e ao cabo, de mundividência, que é muito importante, e eu começaria por puxar a brasa à sardinha, desculpem esta linguagem assim mais de café, para começar por um colega meu, falecido há pouco tempo, e eu faço esta homenagem a posteriori, né, portanto, póstuma, digamos assim, embora eu era amigo dele. Ele, além disso, para além de psiquiatra, era jogador de xadrez, o que tinha mais umas afinidades comigo, que é nada menos, nada mais do que António Bento. E quem foi António Bento? António Bento escreveu um livro que se chama Sem Amor, Sem Abrigo, e ele foi dos psiquiatras pioneiros em Lisboa a ir para a rua conviver com os sem-abrigo. E ele tem a capacidade de empatia e de transformar o sofrimento que vê e sente, essa tal inquietação, em escrita. E este livro é um livro infelizmente pouco conhecido, mas de facto que eu recomendo e tive o privilégio de ele me ter oferecido também alguns anos atrás. Sem Amor, Sem Abrigo. Ou seja, ele representa aquilo que eu acho que um psiquiatra tem que ser. Para além de médico, para além de humanista, ele tem que ter uma vertente antropólogo e uma vertente sociólogo. Quem não conseguir perceber isto e ficar refém dos átomos e das células, aquilo que se chama os neurocientistas e que eu às vezes de uma forma um bocadinho caricatural chamo os mecânicos do cérebro, e aliás há um texto que eu publiquei também já há uns anos no Público, que se chamava precisamente assim, e chama, os mecânicos do cérebro. Portanto, eu sou um bocadinho crítico digamos, dessa escravidão das neurociências sem observar o contexto, não é? Este António Bento, de facto, faleceu há poucos anos, e este livro é do princípio do século e eu recomendo inteiramente porque é um livro, infelizmente, muito desconhecido. Esta questão também, que muitas vezes é falada nas almas, não é? E os psiquiatras vão muitas vezes, e os médicos em geral, vão buscar, digamos, o conceito de alma e digamos que conseguem torcer ou fazer magia e outro tipo de circunstâncias, digamos, de quase plasticina sobre a alma, e eu não deixaria passar em claro aquilo que... E por acaso lembrei-me, quando estava a preparar a sessão, de um famoso texto do Bispo de Coimbra, quando faleceu Miguel Torga. O Miguel Torga, como devem saber, Adolfo Rocha, era ateu, mas há um texto do Bispo de Coimbra que disse que ele era um homem religioso, não é? E o Miguel Torga também falava das questões da alma, tal e qual como os psiquiatras falam. Eu não vos vou dissertar muito sobre isso, porque, enfim, também o tempo não é ilimitado, mas, por exemplo, o Pio Abreu, meu colega, cá de Coimbra, tem um livro sobre o bailado da alma, e já vamos lá à frente revisitá-lo, um bocadinho, alguns fragmentos. O Jaime Milheiro, que é um psicanalista muito reconhecido do Porto, tem também um texto sobre a invenção da alma, um texto, não, um livro, bastante denso e hermético, um pouco, ele é psicanalista, não é?
E, portanto, são esses mares difíceis de navegar, conforme compreenderão. E eu próprio, no livro que o Carlos Filhais falou, Janela de Almas, que eu escrevi sobre os meus 30 anos de atividade na Nazaré, não é? Por quem me apaixonei, naturalmente, posso dizer isso. Eu sou do tempo em que não havia ondas gigantes. Não é? Portanto, a Nazaré descaracterizou-se. Inventaram a certa altura a onda, não é? Exatamente. Exatamente. Um dono de um restaurante costuma dizer isso às vezes. Olha, às vezes há pessoas que perguntam a que horas vem a onda. Que não deixa de ser curioso. Mas este livro, enfim, que já vai na segunda edição, e este é fácil de adquirir, porque ainda existe por aí, tem aqui, de facto, uma nota, é um prefácio do Álvaro Labourinho Lúcio, particular amigo, e depois eu tenho aqui também, a propósito do Janela de Almas, um introito típico dos psiquiatras, que é a ilusão da omnipotência. Aquela ideia que vamos tratar todos vão ser curados, e no final vai haver uma grande festa, com muitos tambores, muitos foguetes e muitos papéis. Tudo vai acabar bem, não é? Tudo vai acabar bem. Então era inverno de 1978, reparem, século passado, milénio passado. Chegava eu de maleta de esculápio aprontada, a pretensão ou devaneio de querer endireitar o mundo. E finalmente ali estava ela, prenha de contrastes, apetecível, como nunca a imaginara, ia a dizer despida, deitada a sul, alcantilada e fendida a norte, com o céu e o mar azul entrelaçados. Mais do que o festim do olhar, foi logo a paixão. Eis a Nazaré. Portanto, aqui também eu a navegar nas almas. Não é? Bom, mas, aqui já foi abordado pela Cristina Robal Cordeiro alguns apontamentos que vão nos trazer à antipsiquiatria, não é? E, de facto, a antipsiquiatria, estamos a falar de uma corrente pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60, 70, por aí, que deu literatura e deu filmes, por exemplo, veio também inspirar alguns contrapontos em relação a estas matérias. Eu não vou entrar muito também em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, de facto, em determinada fase, não é? É questionável como é que, por exemplo, a mente pode adoecer não sendo um órgão, não é? Estão a ver? Isso depois vai ser muito bem repescado, por exemplo, por Pio Abreu, no Bailado da Alma, só para dar um exemplo, que a ciência não conseguiria explicar o subjetivo das pessoas, não é? Que, por exemplo, a própria sociedade devia absorver os loucos, acolhê-los no seu seio e que essa transformação seria execuível, não é? Portanto, é a tese de Basaglia, não é? O italiano que vocês devem ter ouvido falar. Isto para não falar depois em outros autores, antipsiquiatras, que viriam a, digamos, a excitar, vamos dizer assim, ou expevitar também a literatura no sentido de tentar equilibrar as forças. Ou seja, quando nós vemos, por exemplo, o filme Voando sobre um Ninho de Cucos, penso que todos vocês já viram, que é um filme premiadíssimo. Saiu não é? o livro agora, o guião do filme saiu agora em nova edição. Muito bem. O Milos Forman tinha emigrado para os Estados Unidos, não sei se se lembram disso, e é praticamente um dos primeiros filmes do Milos Forman americano, e que é uma obra-prima. Só que um psiquiatra a ver aquilo fica um bocadinho, como é que é dizer, acidulado, posso dizer este termo, ou perturbado, não é? Abana na cadeira, porque efetivamente há ali uma caricatura da psiquiatria que, de algum modo, deve ser incorporada. Mas isto serve, na minha opinião, também porque os contrastes são mesmo assim. Nós sabemos que há doce porque há amargo, não é? Senão não sabíamos. Portanto, os contrastes também estimulam a criatividade. Portanto, estimulam, de facto, a literatura e os psiquiatras, como sabem, estão aí na forja, não digo todos os dias, mas pelo menos com muita regularidade. Há aqui um apontamento que eu também gostaria de frisar, porque já
aqui foi aflorado, que é em relação a alguma literatura dos próprios pacientes. E há pacientes médicos, pacientes psicólogos ou pacientes psiquiatras, não é? Há uma obra que é uma obra fantástica, que se chama Touch with Fire, Manic Depressive Illness and Artistic Temperament, 1993, de Kay Redfield Jamieson, Está traduzido, que é acho eu. uma psicóloga, não é uma psiquiatra. Sim. Mas eu achei que deveria trazer este apontamento porque isto na altura revolucionou. Curiosamente, eu estava num congresso nos Estados Unidos, quando esta obra estava, digamos, na berra, como se costuma dizer, e isto levou a uma série de discussões na altura. Isto incomodou as pessoas. Porque, por um lado, trata-se, não é numa psiquiatra, mas é uma psicóloga, como disse, portanto, enfim, primos, digamos assim, interpares, e ela despoja-se. Portanto, há aqui um despojamento de alguém falar dos seus próprios problemas, das suas próprias atribulações emocionais. E isto é notável, e passa a ser notável. Ora bem, depois, digamos, deste preâmbulo, mais ou menos genérico e sem entrar em grandes pormenores, temos que nos focar, de facto, no nosso país. E, indiscutivelmente, o grande psiquiatra português e escritor contemporâneo chama-se António Lobo Antunes. António Lobo Antunes nasceu num berço de ouro, como se ouve dizer-se. O pai do António Lobo Antunes, que eu conheci ainda, em provas públicas aqui na Universidade de Coimbra, professor de Neurologia, também pai do Trabalhou com Egas Muniz, João não é? Lobo Antunes. Trabalhou com Egas Muniz. O pai do O pai era neurologista. E trabalhou com o Egas Muniz. Trabalhou, sim, é dessa geração. Sim. Eu penso que o vi em Coimbra em provas públicas nos anos 80 ainda, anos 90, penso eu. Mas estava eu a dizer que o António Lobo Antunes é um autor incontornável, embora um autor, como é dizer, denso, e que é necessário estar com muita atenção para perceber o que é que está a acontecer, porque os inputs são sempre muitos, e às vezes ele vai à frente, volta atrás, depois vai para dentro, depois vai para fora, e de facto é uma escrita que muitas vezes é interpretada como sendo fragmentos de memórias traumáticas, por causa da guerra, não é? Ele indiscutivelmente ficou condicionado e amargurado, torturado, quiserem, em relação ao que passou em Angola, e isso depois foi a origem de livros diversos, e portanto há aqui a preocupação dele, psicanalista, grupo análise, atenção, psicanalista, grupo análise, estamos a falar da escola de Eduardo Luís Cortesão, Hospital Miguel Bombarde, por exemplo, e vai haver um grande desencanto da psiquiatria. Portanto, ele vai se desencantar da psiquiatria. Ele é uma pessoa que se vai preocupar com a condição humana, com a hipocrisia, o cinismo da sociedade, e vai fazer dele, de facto, um autor muito cáustico, não é? E com um vernáculo, enfim, eu não vou dizer aqui os palavrões, por exemplo, na Memória de Elefante, que é, ao fim e ao cabo, uma autobiografia, ou quase autobiografia, ele, de facto, muito facilmente usa palavrões. Enfim, isto para obras dos anos 70 é extraordinário. Claro que nós podemos dizer assim, bom, mas houve o 25 de Abril, ele tinha vindo da África. Como sabem, a linguagem dos militares, e principalmente as regiões de combate, não é propriamente uma linguagem de literatura muito... Não é literatura de salão. Não é literatura de salão. E, portanto, eu até tinha aqui uma série de palavrões, mas não vos vou ler. Nós conhecemos. Por razões óbvias, penso que todos saberão. Portanto, mas as páginas são muitas páginas onde ele, de facto, disserta sobre isso. Isto é, portanto, a primeira grande obra dele, que é a Memória de Elefante, não é? Portanto, que eu devo ter trazido também para aí alguns. Portanto, isto é uma edição Vega, isto depois teve várias
teve várias edições, não é? Esta custou 160 escudos. Portanto, A primeira, É dos 80, isso é dos 80. Esta já é nos anos 80. Mas acho que a primeira edição é de 79. Mas isto é de facto uma escrita de alguém muito dorido, de alguém muito angustiado por aquilo que viveu. Eu não estive em África, o meu irmão esteve, que é mais velho que eu, 10 anos, e ele esteve em Angola também, curiosamente, um pouco antes, ou mais ou menos por esta altura. E, de facto, também ouvi algumas coisas que não gostaria de recordar. Portanto, a solidão, o medo, a culpa, a identidade, tudo isto está a perseguir, digamos, o psiquiatra, psicanalista, autor Lobo Antunes. Há aqui um pormenor curioso, mas isto é já no segundo livro dele, que é da mesma data da Memória do Elefante. Curso de Judas, não é? Que é o Curso de Judas. Os Cursos de Judas porquê? Porque eram os indivíduos que iam para essas bandas remotas, vamos dizer assim, e depois lidavam com o absurdo da guerra, os estropiados, os mortos, e todo o conjunto de atrocidades que vocês podem imaginar. Os horrores da guerra, como ele diz. Mas há aqui um pormenor curioso, que eu tinha ouvido a outras pessoas, mais velhas que eu, como é óbvio, que eram as senhoras do Movimento Nacional Feminino. Era aquelas entregas das medalhinhas da Nossa Senhora de Fátima, dos porta-chaves com a efígie do Oliveira Salazar, e que ele refere nisso, precisamente nos Cursos de Judas. E, por outro lado, também os contrastes que ele aborda entre o tal professor de patinagem artística das meninas muito bonitinhas, de saias curtas, no ringue do zoo, não é? Em contraste com o que depois, obviamente, se observa em cenários de guerra, portanto, todas estas dicotomias que dilaceram a alma. Voltando à questão da alma. Bom, o nosso psiquiatra, psicanalista, vai ser um autor muito fecundo, indiscutivelmente. Portanto, ele tem muitos livros publicados, não é? Se vocês me perguntarem se eu já li todos, a resposta é que não, obviamente. Por isso eu estou aqui um pouco mais como psiquiatra a pensar sobre algumas destas situações, enfim, alguns trilhos comuns em relação a estes protagonistas e estes protagonismos. Mas, por exemplo, só para vos dizer que há uma determinada altura, que é na exploração dos pássaros, a explicação dos pássaros, peço desculpa, há um suicídio. E ele aí entra pelo campo do suicídio, isto a propósito do introito do Carlos Filhais. De facto, é a história de um casal, na verdade, desavindo, o Rui e a Marília, que vão acabam por ir para a zona do Voga, não é? Para a zona de Aveiro, e ele estava a preparar-se para dizer à Marília que a relação estava acabada, quando é ao contrário. É ela que diz que a relação está acabada. Ele fica, de facto, basbaque, quer dizer, portanto, preparou todo o cenário e saiu, de facto, tudo ao contrário, e depois acaba com o suicídio do próprio Rui, precisamente no Voga. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que também o suicídio é apetecível, vamos dizer assim, à construção de narrativas dos próprios psiquiatras, quando são eles também autores. Visto que o tempo passa rápido demais, eu não podia ignorar talvez um dos autores também mais vendidos, e meu amigo pessoal, que ainda esteve na televisão agora, talvez na segunda-feira, já não me lembro bem, hoje é quarta, não é? Foi o Daniel Sampaio, não é? E que é um autor mais novo que o António Lobo Antunes. O Lobo Antunes nasceu em 42, penso eu, e o Daniel Sampaio é de 46, penso eu, exatamente. Um é de 42, outro é de 46. E o Daniel Sampaio, que é de facto uma pessoa também notável, e conseguiu esta coisa notável que... como é que é de explicar isto? Ele conseguiu pôr na palavra
grande parte das chamadas perturbações juvenis e da interação com as famílias e o mundo da adolescência. De uma forma, digamos, aceitável e compreensível. Não é? Portanto, uma vez, posso confidenciar isto, ele conhece o Zeferino Coelho da Caminho em 1991 e a partir daí passa a ser um caminho, digamos, comum, com muitas cumplicidades, e há uma determinada altura que o Zeferino Coelho estimulava o Daniel Sampaio a produzir quase anualmente um livro, porque a sede dos leitores era de tal modo que ele se obrigava, digamos, à escrita. Fazia com gosto, mas naturalmente tinha uma meta temporal e isso facilitava de facto o chegar a bom porto. Lembro-me uma vez, ele foi para Porto Santo, não é? Aliás, ele fala nisso, há um livro em que ele fala nisso, já não sei qual é o livro em que ele fala nisso, se calhar é na última lição, não sei, em que ele se abre um bocadinho mais, está para aí alguns, e vai para Porto Santo e aí consegue, digamos, acelerar a escrita da obra para entregar in time ao editor Zeferino Coelho. Aliás, há aqui, não vos quero amassar muito com leituras, mas há aqui um ponto que é na página 66 do Ninguém Morre Sozinho. Ninguém Morre Sozinho é uma obra importante, porque já agora é que é um pormenor. Esta obra foi recusada, aliás o Daniel Sampaio teve 2 recusas, não é? Assim como o Torgas também teve recusas de editores, o Manuel Alegre também já falou sobre isso, recusas de editores. Portanto, há autores que nós consideramos top, muito, digamos, denomeada, que tiveram recusas, não é? Bom, esta obra, na versão tese, foi recusada. E, na versão adaptada, foi publicada precisamente pelo Zeferino. E aqui na página 66, há aqui um apontamento. Deixa-me cá ver onde é que ele fala nisso. Estou aqui um bocado perdido. Onde é que ele fala nisso? Bem, mas é um elogio do Daniel Sampaio em relação ao acolhimento do Zeferino Coelho e também da capacidade que ele tinha de fazer sugestões que não só embelezavam a escrita, mas como também, digamos, organizavam a escrita, vamos dizer assim. Portanto, era um editor participativo, empático com a obra do autor, não é? Ao contrário de... Foi o editor do Saramago, não esquecer isso. Foi o editor do Saramago, exatamente. Ok. Mas neste caso aqui também é... Tal como o Homem da Farinha também. Portanto, o Daniel Sampaio vai se interessar por a adolescência, como vimos ainda na televisão, penso que da segunda-feira, no programa no RTP1, não é? Se bem me lembro. As relações da família vão ser também muitíssimo relevantes e ele trata em vários livros, porque há um aspecto que é muito importante. Ele vai para os Estados Unidos, já agora vai com o Zé Gameiro, trabalhar com uma grande autoridade na terapia familiar, não é? Portanto, ele fala muitas vezes nisso e regressa a Portugal, onde é um dos pioneiros da terapia familiar. Porque há aqui um ponto que acho que é na Arte da Fuga, se a minha memória não falha. Há uma passagem do Daniel Sampaio que fala da infância. Porque há uma determinada altura em que o irmão... portanto, há aqui uma situação familiar com alguma, como é que é dizer, splitting, não é? Portanto... Separação. Pronto. E isso é falado, acho que é na Arte da Fuga, algures, e não sei se por isso ou não, não sei se por isso ou não, há um interesse muito particular também pela terapia familiar e a terapia de casal também, do próprio Daniel Sampaio. E a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar tem pioneiros em Portugal, um deles é precisamente o Daniel Sampaio. Depois há uma fase muito curiosa da vida dele, eu não sei se vocês sabem,
Mas ele, para além da escrita, é pai e avô, não é? E há uma determinada altura em que decide escrever mano a mano, vamos dizer assim, com o neto, com o Gonçalo, que é um livro já relativamente recente, não é? Em que ele escreve com o Gonçalo precisamente o crime na escola, que é um policial. Portanto, aquela ideia que nós temos de que o Daniel Sampaio só escreve sobre adolescência e sobre família, não é? E, enfim, é uma ideia errada. Depois também a relevância dos avós. Ele vai buscar um tema que rarissimamente é falado, que é a relevância dos avós, que é a obra, precisamente, de 2008, A Razão dos Avós, e que ele mostrou uma grande gratificação e regozijo por ter escrito essa obra. E há aqui um aspecto que é muito curioso também, ainda a propósito do desenvolvimento dos laços, da intimidade, da maturidade, da sexualidade, ele anda sempre à volta disso, mais ou menos. Há aqui uma frase dele muito curiosa, que também penso que vem na última lição, em que ele diz, uma frase de 2016, algures ele diz o seguinte, reparem, Daniel Sampaio, dezenas de livros, ele em 2016 diz o seguinte, acho que me posso considerar um escritor. Não é? Bom, estes assuntos, portanto, das neurociências, e agora aqui vou esquecer o Freud, metê-lo na gaveta, não é verdade? O Freud tem levado muitas tareias, mas de facto, vamos lá ver uma coisa, nós temos que ver que naquele tempo, não é? In illo tempore, as neurociências praticamente estavam num estadio zero. E, portanto, as explicações possíveis, não é, eram de origem dinâmica, de origem psicanalítica. Não é? Portanto, sei lá, estou a pensar no... por exemplo, O Homem dos Ratos. Não é? O Homem dos Ratos é de 1906 ou 7, ou coisa do género. Portanto, é uma perturbação obsessiva compulsiva. Como? A interpretação dos sonhos é exatamente, e é uma obra-prima, toda a gente sabe isso, etc, etc. Mas é muitas vezes partir do individual para tentar ir para o geral. E aí é que é a grande crítica que se faz à obra de Freud, é essa. Não é? Portanto, são casos isolados que depois há a tentativa de globalizar. E isto, é claro que depois, com o advento das neurociências, e neurobiologia, genéticas, etc., quer dizer, a psicanálise começa a ficar um bocadinho para trás. Desacreditada. Por razões que são óbvias. Mas, portanto, com os neurocientistas, e agora vou falar de alguém que é híbrido, que é um amigo meu, pessoal, e que foi meu professor, posso dizer assim. Aliás, eu herdei a cadeira de psiquiatria precisamente do professor Pio Abreu, nascido em 1945, não é? Que é um homem que consegue casar, vamos dizer assim, os tais átomos, as moléculas, não é? Serotonina, dopamina, acetilcolina, por aí fora, com a parte, digamos, das relações interpares, da comunicação. Então vocês dizem assim, então ele é um homem do hemisfério esquerdo, mas que também não descura e não se despoja, digamos assim, do hemisfério direito, não é? Porque a linguística está à esquerda, os números estão à esquerda, os matemáticos estão à esquerda, os neurocientistas puros e duros ortodoxos estão à esquerda, mas os artistas estão à direita. Os artes, pintores... Não tem nada de político. Ok? Estão a ver? Mas ele, como de facto, consegue fazer a ponte, não é? Esta sinergia entre as neurociências e a parte, digamos, do humanismo, vamos dizer assim, e as psicoterapias, porque ele é um psicodramatista, vai-lhe permitir escrever não só com algum humor, mas também com alguma, digamos, pitada de, não vou dizer pícara, mas faz-nos sorrir, digamos assim, no seu primeiro grande livro, por o qual ele foi conhecido, inicialmente, e que já vai na 26ª edição. Como se tornar doente mental. Como tornar-se doente mental.
É um grande título, pá. Pronto. Como tornar-se doente mental. Ora bem, este livro, o manuscrito, eu li-o, eu mais e alguns colegas a quem ele deu. Na altura estávamos no Serviço de Psiquiatria Mulheres em celas, não é? Nos chamados blocos de celas, e este borrão, vamos dizer assim, andou nas mãos de algumas pessoas, entre elas eu próprio. E eu fiquei um bocadinho assustado, porque o livro é como é que a pessoa se pode tornar fóbica, paranoica, obsessiva ou compulsiva. Epá, eu estava a ficar um bocado... Tal como o título está, um bocado chateado, pá. Estava a ficar um bocado chateado. Isto era quase o menu do catálogo das doenças mentais. Epá, agora hoje vou-me tornar, o que é que eu quero ser? Maníaco-depressivo. Opa, ok. Vou tentar concorrer aos Estados Unidos e tal. Ou então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma imobiliária e tal. Bom, neste final não. Opa, ou então e tal. E então comecei a ficar preocupado, até que chego ao último capítulo e respirei fundo. Que é como não ser doente mental. É o único capítulo, de facto, que salva o livro. E, portanto, foi aí que eu lhe disse, opa, isto está a ser gravado, mas... Opa, este é que salvou, pá. Este último capítulo é que salvou, porque até lá, isto era quase um menu, pá. Como é que é? Vou ser esquizofrénico, vou ser obsessivo, vou ser maníaco-depressivo, vou ser histérico. Que é, pá, isto é quase... Lá está, o catálogo. Está aqui o catálogo. Mas o último capítulo salvou o livro. Enfim, portanto, 26ª edição. Aqui está alguém que consegue equilibrar as neurociências com as relações humanas, se quiserem, as psicoterapias, digamos assim. No Bailado da Alma, ele, de facto, volta a revisitar estas questões da alma e, inclusive, ele tem aqui uma afirmação muito curiosa e eu estou inteiramente de acordo a dizer que a alma não é uma fotografia, que é uma dança. Portanto, não é algo estático, é algo dinâmico. Eu estou inteiramente de acordo. Claro que depois há especulações, aquelas descartianas, não é? Será a alma estaria no terceiro olho, na epífise? aquele grão de arroz que nós temos e que calcifica muitas vezes na foice cerebral e que produz melatonina que nos manda dormir? Será que é aí? Para o Descartes podia ser. Bem, mas já agora, até ao Descartes, até ao século XVIII, as mulheres também não tinham alma. Passaram a ter só a partir do século XVIII, é preciso não esquecer isso. Epá, foi uma grande conquista da humanidade. Portanto, foi uma grande conquista. A alma não pode ser capturada. No fundo é isso. A alma é uma dança, um bailado, não é uma fotografia. Estou inteiramente de acordo e portanto, isto é um livro um bocadinho denso, não é? Quer dizer, portanto, vocês têm que... Há uma questão que é muito importante. Muitas vezes, ler este tipo de livros é interessante, é desafiante, mas se não há algumas bases científicas, é difícil. É como se diz na Nazaré, o mar é cão, não é chão, certo? Eu estou a ver então, o tempo Carlos, passar. tenta acabar agora, que é para tentarmos... Eu estou mesmo a acabar e vou falar de um outro amigo meu chamado José Manuel Jara, que é um dos 2 psiquiatras portugueses que foi deputado da nação. Não é? Só há 2? Só houve 2 que foram, que eu saiba, que Vá foram lá, deputados da nação. ainda tem alguma sanidade mental. Só, Um é o Jara e o outro já faleceu, que era o professor Fernandes da Fonseca, que foi deputado do PS. O Jara foi deputado do Partido Comunista e o professor Fernandes da Fonseca foi deputado do Partido Socialista. Mas o Jara, que é meu particular amigo também, é um belíssimo escritor, quer na prosa, quer na poesia, bastante satírico, digamos assim, e este é um dos últimos livros que ele escreveu, Mensagens Trocadas, Diálogos com Alguma Moralidade. Bom, isto é um livro, não há tempo para eu vos dar alguns exemplos, mas isto são diálogos também muito curiosos e que nos fazem rir e pensar, digamos assim. E parece que o tempo está a voar, não é? E, portanto, o Zé Gameiro escreveu um livro sobrevoando sobre a psiquiatria. Precisamente. Sim, que é uma espécie de autobiografia, não é esse livro? Não. É um pouco críticas da psiquiatria e da experiência dele. Portanto, só para dizer, portanto, que há outros autores que eu não tenho tempo a falar,
Mas, por exemplo, José Gameiro, que muitas vezes aparece na televisão e que tem uma coluna no Expresso todas as semanas, é um belíssimo autor que vale a pena ler. Eu trouxe algumas coisas, trouxe aqui... Olhem, por exemplo, estes vocês já ouviram falar. Os meus, os teus e os nossos. Já dos filhos. Os meus, os teus e os nossos. Novas formas de família, do José Gameiro. Não é? Por exemplo, o Roma Torres, que é um psiquiatra do Porto que tem escrito até peças de teatro. Uma delas foi editada no ano passado. Eu estava lá no lançamento, no Castelo de Vide, que é precisamente o último cigarro. É uma peça de teatro. O Júlio Machado Vaz, todos vocês conhecem. Sim, do Porto. O próprio Jaime Milheiro, que já há pouco falei um pouco, pelo menos em relação à invenção da alma, a propósito da temática da alma. Cá em Coimbra, por exemplo, há aqui 3 autores que também são escritores e que merecem, enfim, fragmentos, e só os vou citar. O Francisco Alano Gomes, por exemplo, o Luís, que foi meu assistente das aulas práticas de psiquiatria, só para vocês terem uma ideia, enfim, há quantos anos eu ando nestas andanças. Que é o homem da sexualidade, não é? Exatamente. O Luís Canavarro, até já escreveu um livro sobre culinária e outro de poesia, que é um autor muito multifacetado, e a Isabel Cristina Pires, a minha colega, que é inclusive poeta e romancista, também merece aqui um apontamento. E muitos outros poderiam aqui ser citados, mas como o Carlos Filhais diz, e muito bem, estamos aqui para conversar também um bocadinho e por isso fico por aqui. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Muito bem, temos agora, obrigado aos dois, temos agora um bocadinho para trocarmos umas ideias sobre isto. Tem perante vós uma professora de literatura, crítica literária e autora, e tem um psiquiatra e também autor. Portanto, tudo aquilo que sempre quiseram perguntar e nunca se atreveram, pode ser hoje, aqui e agora. Que eles não responderão. Eu acho que eles vieram cá para responder. Eu acho que isto é interessante, tem piada, como se diz na Nazaré, não é? Tem piada se os quiserem provocar. Eles são pessoas que se deixam provocar facilmente. Ninguém quer colocar nenhuma pergunta? Então, pergunto eu. De gênio e de louco, todos temos um pouco. Ou não é esta um provérbio? É médico, mas eu ponho, enfim, vou acima de médico, gênio e louco, o que significa o seguinte: porque é que há uma interação tão grande entre gênio, a sua palavra, e loucura? Porque é que alguns dos grandes artistas, por exemplo, o Fernando Pessoa, são casos psiquiátricos? Queres que eu responda? Sim. Bom, isso normalmente é aquela pergunta que os psiquiatras não gostam Por isso é que eu... não gostam de responder, que é o problema do que é normal e o que é anormal. Exatamente. A resposta de outra maneira, o que é normal e porque é que os grandes autores são todos os anormais? Não, o problema tem a ver com, vamos lá ver, há um conceito que é o conceito estatístico, certo? Portanto, vamos imaginar uma curva de Gauss, está a ver? Portanto, os chamados normopatas, que são pessoas muito tristes, não é? Muito aborrecidas, aquilo que vulgarmente podíamos chamar uns chatos, não é? Portanto, estão no meio da curva de Gauss, são os normopatas, estás a perceber? Pronto. Portanto, os criativos, os génios, se quiseres, estão fora desse meio, vamos dizer assim, dessa vertical da curva de Gauss. Mas também não podem estar excessivamente fora. Porque se eles estão excessivamente fora, não são compreendidos pelos outros. E é a maioria que vai determinar se aquela pessoa é insana ou não. Estás a perceber? Isto, por exemplo, qual é a grande doença da psiquiatria? É a esquizofrenia. A própria palavra, que é uma palavra de Bleuler, do princípio do século XX, quer dizer mente fendida. É que tem uma separação de personalidade. Mente fendida, ok, estás a perceber? É como se fosse uma bomba atómica na mente, vamos dizer assim, certo? Ao contrário das perturbações da personalidade, que serão uma espécie de bomba de carnaval na mente, ok? Portanto, ambas afetam a personalidade,
só que uma desestrutura, desorganiza e a outra torce. A segunda, digamos assim. Mas ambas pertencem, digamos, ao mundo da insanidade mental. Portanto, a maioria vai dizer que aquela pessoa, do ponto de vista estatístico, não obedece aos padrões que nós consideramos serem normais. Não é? Por exemplo, um moreno na Noruega ou na Suécia é anormal, estatisticamente, porque eles são todos louros. Mas isso não quer dizer que seja louco. Estás a ver? Por isso é que há muitas sutilezas quando se fazem definições do que é normal versus anormal. Hoje em dia, por exemplo, as escolas americanas mais recentes focam muito mais no funcional, se a pessoa funciona ou não, estás a perceber? Porque é assim, há um conceito que é muito curioso que é chamado as loucuras privadas. Uma vez fiz uma conferência sobre isso. Loucuras privadas. Quer dizer, domésticas, uma pessoa tem lá em casa. Não, é por exemplo, imagina que há pessoas que só são loucas na casa de banho. Portanto, é uma loucura privada. Portanto, um indivíduo que está 2 horas na casa de banho... Parece normal, fora da casa de banho. Não, o problema é que ele está a fazer contagens, com as lavagens, e com o papel higiênico, e gasta muito papel higiênico, muito gás, muita água. Ele é um louco, mas é um louco privado. Se ele funcionar... Isto é, se ele, imagina que ele é investigador na faculdade, computadores, ou que é um matemático conhecido, ou pelo contrário é também alguém que faz criação de trutas ou de piscicultura, etc, etc. Se funciona... Tem todo o direito à loucura. Tem direito à loucura, porque é uma loucura privada, digamos assim. Agora, se me perguntares se eu conheço pessoas assim, conheço. Conheço. E depois há aqueles que têm crítica sobre o que se passa com eles e os que não têm crítica sobre o que se passa com eles. Por isso é que muitas vezes os psiquiatras dizem que os verdadeiros loucos são os que estão lá fora. Bem. Não são os que eu vejo. Bem. Um dia fugiram de Sobralcido muitos e a polícia andou a prender e dos 50 que apanhou, 49 nunca lá tinham estado. A maior parte, loucos somos nós todos um bocadinho, não é? Somos. Não, a questão da loucura é das mais interessantes e há mesmo... Olha, então, eu escrevi um pequeno texto que vai sair, que se chama A Loucura dos Normais. A normalidade é a pior das loucuras, não é? Uma pessoa ser normopata, eu acho que é muito triste. Agora, também se estás muito desviado da curva, muito bem, vem a polícia e leva-te. Para a Cristina, eu perguntaria mas eu diria... Sobre isto, diz. Sobre isto, enfim, se posso. Sim, com certeza. E na perspectiva mais da literatura. Qualquer ato de criação é um ato que escapa ao comum. Eu não vou dizer à norma, porque já vimos que a norma, não sabemos onde é que ela está. Mas o criador é sempre alguém que está contra o seu tempo, a sua sociedade, a vivência, os outros. Escreve sempre contra qualquer coisa. Escreve sempre a partir e contra. Escreve, é subversivo, não é? Escreve, ou pinta, ou esculpe, sempre contra qualquer coisa. E, portanto, aí é aí que a genialidade encontra a loucura. Nessa criação contra, que a criação é sempre um ato radical. E o radical é sempre antinorma, vamos dizer assim. Portanto, os escritores estão sempre fora da norma. Sempre fora da norma. Boa. Estamos a falar, acho que, enfim, sim, vamos dizer assim, para não entrar em polémicas do que é um escritor ou o que é o bom escritor. Mas há aquelas perguntas que a gente não gosta muito de ouvir. Não, há perguntas que não mas em casos limites, por exemplo, a Virginia Woolf é um problema também de depressão, de grave, bipolar, claro, depois há tem uma doença mesmo. Era bipolar. Sim, E ela nunca teria produzido a obra que produziu, eu falei da Mrs. Dalloway, mas há outras obras, se não fosse a doença. Por outras palavras, a criação literária pode ser resultado de doença. Claro. É sempre, de certa maneira, é sempre de alguma forma resultado de doença, quer dizer, há sempre uma falha, É por isso é que eu não escrevo coisas literárias, só não passar por doente, porque
Então, outro tema que eu introduzo aqui para os dois é a questão da mente e da alma. O Carlos falou com muito cuidado do Descartes. O Descartes localizou a alma e o resto mecanizou o resto. E nós hoje estamos com a inteligência artificial a tentar mecanizar tudo. Portanto, a questão é qual é o papel da alma no mundo de hoje? Será que só encontra refúgio na literatura? Ou a alma sem ser... Por outras palavras, os psiquiatras falam em alma? Olha, pelo menos os que escrevem. Até põe no título. Privilegiam. Então eu ponho de outra maneira. Qual é a diferença entre alma e mente? Olha, por exemplo, para o Pio Abreu é a mesma coisa. Fala o bailado da alma. O título é muito sugestivo porque é a ideia de um contínuo. Ele diz que não é uma fotografia, que é uma dança. Eu estou de acordo, a ideia de um contínuo. Não é? Mas na literatura é diferente. A literatura tem duas previsível. cargas diferentes, alma e mente. A literatura, mais uma vez, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco, nós vivemos num mundo desalmado. O nosso mundo é desalmado. Está a perder a alma, é? Ou já perdeu. Quando é que foi? Em que dia foi? E a literatura é uma forma de Restaurar a alma. de restaurar a alma, de chegar à alma através da palavra. Eu falo da literatura, mas poderia falar da pintura, poderia falar de qualquer uma outra. É por isso é que a literatura arte. contemporânea tem aquelas vozes, quer dizer, aquele São mundo, pedaços depois da do alma. Ulisses, não é? São Depois do pedaços da alma. Ulisses, há pessoas a falar. O bailado da alma, eu diria que na literatura são pedaços da alma, não é? À procura de uma unidade, à procura de um sentido de unidade, que era aquilo que a personagem há pouco do Maupassant, do Orlá, perdera e procurava reconstituir. Que é os esquizofrénicos não têm. Que é o problema da unidade do eu. Exatamente, não tem essa unidade, também... É o fragmento da unidade do eu. Por exemplo, o Fernando Pessoa, Fernando Pessoa era uma pessoa perturbada. Perturbado. Sim. Ele E chegou... o Jara fez há dias uma conferência cá em Coimbra sobre isso, pouco divulgada, sobre o Fernando Pessoa. E, portanto, ele era aquelas várias pessoas, era mesmo, não era encenação dele, não era ficção. Ele era mesmo aquela multidão, aquelas pessoas pois todas. Isso é um tema... Mas isso... Dá pano para mangas. Qualquer romancista... Onde é que é o real e onde é que é a ficção? Carlos, qualquer romancista é essa multidão, porque as vozes de que eu há pouco falava, as personagens que são criadas por um romancista, são fragmentos, mais uma vez, de si. E, portanto, o romancista está, o romancista, o escritor, enfim, estamos a falar de... projeta-se em tudo aquilo que escreve, distanciando-se ou aproximando-se, mais ou menos, não quer dizer que se identifique absolutamente, até porque vai criar personagens muito diferentes, pensar no Lobo Antunes, é? Por exemplo, é? A gama incrível de personagens que ele cria, algumas delas patéticas, algumas odiondas, mas ele está um pouco em todas elas, quer dizer, são fragmentos, são instantes do ser, instantes daquele ser que se escreveu, que se fragmentou. E, portanto, há sempre, claro que o Fernando Pessoa assume isso através dos seus heterónimos, mas, no fundo, um romancista espalha os seus heterónimos, digamos assim, nas figuras, nas personagens que cria e a que dá corpo e alma, não é? A quem confere corpo e alma. É por isso que as personagens, a partir de dada altura, para quem está muito ligado a elas e as retoma em vários romances, são companheiros interiores, não são seres de papel, não são figuras externas e criadas apenas na ficção, são companheiros interiores que vivem, de certa maneira, no imaginário de quem as criou. Muito bem. Eu só queria dizer que, em relação, por exemplo, à famosa carta que ele escreveu a Adolfo Casais Monteiro, pouco tempo antes de morrer, A explicar os heterónimos todos. Isso é essencial para tentar compreender o que se passa com o Fernando Pessoa. E também há algumas curiosidades. Uma delas é que ele às vezes ia estar com a Ofélia e dizia: hoje eu não sou Fernando Pessoa. E dá-lhe recados do Álvaro de Campos, andava a dizer não sei o quê. E com a Ofélia Queiroz a relação deve ter sido platónica. Sim. Aliás, fala-se da homossexualidade, Fernando Pessoa. Mas, sobre isso não estou apetrechado para falar, mas o meu colega José Manuel Zara
que anda de facto a investigar a fundo, como outros autores. A pobre Ofélia não percebeu nada. A psiquiatras, a Celeste Malpique do Porto fez um livro sobre, que se chama Fernando em Pessoa. Sim. Já podia ter falado nela, mas o tempo não dava para tudo. Que é um livro muito interessante, mas também muito denso e complicado. Chama-se Fernando em Pessoa, da psicanalista Celeste Malpique. É que é, no fundo, uma visão da psiquiatria sobre o Fernando Pessoa. Há sempre a exploração, é apetecível das chamadas patografias, não é? Mas isso, na minha opinião, é uma pequenez em confronto com a grandeza da obra. Portanto, isso é um voyeurismo, às vezes, demasiado atrevido. Eu já escrevi sobre o Antero Cantal. Não se acrescenta muito à obra se uma pessoa for analisar a pessoa, é isso? Quer dizer, eu não sei se isso é apetite estuar ou não, pá, quer dizer, porque o que interessa é a obra, pá. Porque, por exemplo, eu próprio, quando era um jovem psiquiatra, atrevi-me, e, enfim, não corro de vergonha, mas quase, de tentar fazer uma autópsia psicológica do Antero Cantal. Sim. E em 1990, fiz uma conferência em Angra do Heroísmo sobre isso. Fiz um excerto dessa conferência, vai ser publicado agora no livro também que vai sair. Está lá. No fundo porque é que ele se matou. Exatamente. Eu como psiquiatra, dou uma resposta. Então eu pergunto, porque é que ele se matou? Já agora ficamos a saber. Olha, mas... Porque é que um grande escritor... Ficamos aqui até ao pequeno almoço. Olha, o Camilo também se matou já agora, faz agora 200 anos, também se matou. Quem? O Camilo. Pois foi. Mas o Camilo via mal, estava cego cego. E tinha um filho que era doente mental, tinha um filho internado no asilo. Mas o Camilo era outras razões. O caso do Antero Cantal, há um apontamento que é fundamental para tentar perceber o que é ambivalência. Mas isso era uma sessão e eles temos que ir jantar. Ele compra uma pistola às 5 da tarde, no dia em que suicida. E suicida-se às 8 da noite. Senta-se ali no banco de São Francisco, no Largo de São Francisco. Mas, uma semana antes, a minha memória não me falha, escreveu uma carta a Oliveira Martins a dizer que ia regressar a Lisboa no vapor Açor. Então o que é que faz alguém? Mudar de ideias. Exatamente. Estás a ver? E é como se mata de repente. Não, opa. Isso chama-se, os ingleses chamam suicide mode, que é aquilo que os psiquiatras podem chamar o modo suicida. É aquilo que o povo, em linguagem popular, poderia dizer: a pessoa está obstinada, não consegue ver nada mais no horizonte, senão aquele ato, certo? E nós temos, os profissionais, de fazer o desvio da agulha, como se fosse um agulheiro do comboio. Estás a ver? O comboio vai. Nós temos de fazer isso. E isso é saber, arte, comunicar e outras coisas mais. Aquela frase que eu disse, que eu próprio posso ter uma dessas tendências suicidas, isso, qualquer um de nós, não é? Quando digo eu, significa que qualquer pessoa Qualquer um de nós pode ser um suicida. E porquê que essa tendência suicida está tão omnipresente? Porquê que as pessoas se matam? Eu acho que isso tem a ver com a condição humana também. As pessoas desistem do drama humano, não é? As pessoas interrogam sobre a vida, sobre a morte. Isso é anormal, e as pessoas não se interrogarem sobre isso. Estava a pensar que ia dizer, anormal é não se matarem. Não, eu não disse isso. Eu sei. Eu não disse isso. Não, mas, por exemplo, o caso do Mário de Sá Carneiro, por exemplo. Esse anunciou que se ia matar. Sim, mas há uma cartinha ao Fernando Pessoa em que ele diz: escreva. E foi pouco tempo antes de morrer. Não sei se foi na véspera ou antevéspera. Sim, eles carteavam-se. Carteavam-se. E há uma cartinha em que ele diz: escreva. Portanto, e outra coisa, e é preciso não esquecer que ele vestiu-se de smoking para morrer. Sim. Tomou 5 frascos de estricnina. Portanto, há um ritual. Há a ritualização da morte, não é?
O caso do Sá Carneiro é um caso muito, muito interessante. Ele era uma pessoa obesa, não era? Muito, com uma Ele figura tinha, de fogo. há um soneto final dele, que se chama Aquele Outro, em que ele se adjetiva 14 vezes da forma mais miserável que podes imaginar. Bobo, raimoso, esfinge gorda, Esfinge papa gorda. sorda, não sei o quê. Esfinge gorda. Esfinge gorda, Ele sim. não convivia bem com a sua imagem. Não. Nem E com- tem nem- um famoso nem com a poema, imagem, quando nem eu com a- nem com morrer, a sexualidade. quando eu morrer bato em latas, pois ele era homossexual, esse era homossexual. Pois, também há aí umas dúvidas. Quando eu morrer bato em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro, ajaizada andaluza, que é um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. Isso de facto. Então, para terminar, eu pergunto aqui à Cristina, não tem nenhuma pergunta? Não? Mas deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Sabes que as ossadas dele, ninguém foi a levantar. Do Mário de Sá Carneiro. Está de onde? Em França? Sim. Foi uma vala comum. Há histórias engraçadas, porque há cadernos de infância dele que estou aqui em Coimbra, na biblioteca, e ninguém sabe porque é que Ele cá estão. esteve aqui no quarto 105 do Hotel Avenida. Eu já fiz uma Com conferência que à idade? porta do Ele quarto morre dele. com 30 anos, à volta disso, não é? Ele morreu com Menos, 25, 26 anos. ou 26. Ele mata-se com 26 anos. De quando foi o centenário aquele homem dele, deixa estive aquela aqui. obra. E já agora, e das mulheres? A Flor Bela Espanca, também é um bocadinho um caso psiquiátrico, não é? É uma depressiva. Pensa-se que era bipolar também. É bipolar, não é? Olha, então a Cristina, vou perguntar isto. Porquê é que, e vimos tantos exemplos dados aqui, os médicos psiquiatras, a gente já sabe que a medicina são muito dados à literatura. Sei lá, o Júlio Diniz, Fernando Namora, Bernardo Santareno, quer dizer, nunca mais acaba. Na modernidade, os poetas, o Barreto Guimarães, há outro poeta do Porto, muito conhecido. Enfim, são muitos. E porquê é que os psiquiatras, se calhar entre os médicos, são daqueles que mais escrevem? Quer dizer, porquê é que os psiquiatras que convivem tanto com a realidade humana mais profunda, vamos chamar-lhe assim, para dizer, porquê é que são esses que mais sentem o impulso de escrever? Eu acho que é por isso, é em contacto mais com o sofrimento. Mas também eu E posso com o desespero. para ter a resposta diametralmente oposta, eu diria que para escrever é preciso matéria, é preciso um conteúdo. E os psiquiatras são aqueles que estão em contacto com um conteúdo mais apetecível e mais rico. Sedutor, não é? Mais sedutor. Portanto, Eh, o Lobo Antunes tinha lá as suas consultas, incorporam as recolhia lá o histórias, material ouvem- todo e depois é que era... ouvem as histórias, incorporam-as, pensam nelas, refletem. Por acaso eu já fui a muitos cruzam-nas. congressos de médicos e dos mais interessantes são os psiquiatras. Porque eles não revelam segredos profissionais, é evidente, mas as histórias são tão incríveis, Claro. que eu, de facto, nem estomatologistas, nem ginecologistas, nem nada, os psiquiatras é que é. E têm um sentido de humor extraordinário. Ó Carlos, como é que os psiquiatras conseguem ter esse sentido de humor depois de conviverem com esses casos todos de depressão e dessas coisas? Como é que eles... Eu acho que é um mecanismo de defesa. É que eles têm muito humor, pá. Sim. Se repararem, Sim. ouvem, por exemplo, pessoas... Mesmo o Lobo Antunes tem um humor. Assim, tem Cáustico, mas... cáustico, mas tem. Mas aliás, todos os médicos, o humor que é muito próprio Os da psicanalistas, classe. os psicanalistas dizem que o humor é um mecanismo superior de defesa do eu. Pois. Mecanismo superior de defesa do eu. Do louco. Não, e de distanciamento em relação... porque Isso uma forma permite-nos o humor. Porquê é que, por exemplo, os políticos detestam o humor? São desarmados pelo humor. Sentem-se ridículos ou perturbados. Porque o humor é uma arma muito forte. Então, mas isto o Aristóteles falava nisso. E o nome da Rosa, não é? Portanto, os frades estavam proibidos de rir. Mas isso tinha a ver com o livro de Aristóteles. Qual é que é o livro? Agora não me lembro. Sim, eles estavam proibidos de rir, porque o rir era revolucionário. Um frade que ri... Há coisas que eu não posso contar, porque devido ao...
ria, deixava de pensar em coisas sérias. Era a subversão do convento, é um anticristo, digamos assim, não é? Numa igreja que funciona como funciona, e na Idade Média, ou Idade Contemporânea, não sei bem, o romance é colocado na Idade Média ou na Idade Contemporânea, não sei, se é no século XVI já, talvez, do Humberto Eco, não é? Portanto, os frades estavam proibidos de rir, porque rir é subversivo, não é? No fundo é uma arma poderosa, não é? Portanto, serve como arma para desarmar o adversário, digamos assim, como é óbvio, mas também é um mecanismo de defesa do próprio eu. Eu não sei se tenho humor ou não, mas, sei lá, às vezes na adversidade consigo rir-me. Isso já me aconteceu, não é? Porquê é que as pessoas riem nos funerais? Há pessoas que riem nos funerais. Uma vez publiquei um texto numa revista sobre um caso de mania de luto. Foi uma neta que foi para o funeral da avó, vestida de vermelho, a cantar e a cantarolar e não sei o que mais. Isso é um mecanismo de defesa. Isso está descrito na literatura. Nem toda a gente tem que ir de preto a chorar. Pois. Para terminar, a Cristina falou logo no início, disse logo no início, que não ia tratar de coisas como biblioterapia. Mas a biblioterapia pode ser, digamos, um meio de, enfim, de lidar com a doença, em particular a doença mental, não? Claro que sim. Não, eu só disse isso porque quis entrar por caminhos, para mim, menos explorados. Portanto, a literatura pode ser um medicamento. A literatura é um medicamento. É um medicamento. Aliás, nesse encontro que fizemos no Luso, onde estava também o Daniel Sampaio. Estava. Falei muito nisso, quer dizer, não é? Da literatura como antidepressivo, como a propósito. Agora há livros e livros, não é? Há livros há livros e livros, como há remédios e remédios. Claro, portanto, há livros que... Mas isso, Carlos, usa-se na prática clínica, quer dizer, os médicos dizem leia não sei o quê. Não, às vezes o que acontece é o seguinte, os médicos, em princípio, não se pode fazer uma projeção, ou seja, eu posso achar que um determinado livro é ótimo, mas para aquela pessoa está inadequado, não é? Sei lá, a Montanha Mágica, por exemplo, não é? Ou o livro de São Michel. Por exemplo, o livro de São Michel é um livro fantástico, não é? Não foi por acaso que foi escolhido para número 1 das edições, como é que se chama aquelas? Livros do Brasil. Livros do Brasil. É o número 1. Ou o Werther, não é? Só que o Werther é um suicídio. É um suicídio. Mas não foi... Muita gente se suicidou à conta do Werther. Exatamente, mas sabes que a Guimarães Editores pô-lo como número 1 da coleção. Ou seja, já viste isto? Portanto, o livro de São Michel é um livro de um indivíduo médico que vai para Capri, não é verdade? Em Ana Capri, lá em cima, constrói, já lá estive umas 4 ou 5 vezes e adoro Capri. Em Ana Capri ele construiu o palacete dele, vamos chamar assim, e doou-se a Capri, não é? Portanto, é uma dádiva de um médico humanista, não é? Axel Munthe é o nome dele, a Capri. Mas, por outro lado, é possível haver outra editora escolher o Werther, que é a história... São livros completamente diferentes. De amores frustrados, não é? O Werther suicidou-se com as pistolas do marido da Charlotte, não é? Pois. Por outras palavras, os livros dependem muito enfim, das pessoas e a mesma pessoa em cada altura da vida pode ter uma leitura de um livro que completamente diferente. E é esse o grande da magia da literatura. Sim, não é? Também não estamos a ter em conta, não vamos entrar por aí, porque senão era outro início de outra conversa, não estamos a ter em conta a dimensão verdadeiramente estética, porque estamos a ater-nos fundamentalmente ao tema, aos temas que a literatura trata, mas depois há a questão da palavra, justamente da expressão, da expressividade, há toda a questão estética que pode contar mais ou menos no aconselhamento de um livro. Quer dizer, aconselha-se um livro bem escrito, não se vai aconselhar um livro mal escrito, ainda que o tema seja sedutor. Há a questão da escrita e da estética. A beleza pode ser também um meio de tratamento. É um meio de tratamento. Acho muito bem. É um meio de tratamento. Muito bem, ficamos com esta, que a beleza literária pode ser um meio de tratamento.
E agradeço muito ao Carlos Brás Saraiva, à Cristina Roal Cordeiro e a vós que estiveram aqui nesta conversa à volta de Psiquiatria e Leitura. Estejam atentos à programação da Estação Elevatória de Coimbra, onde vai haver, enfim, será anunciado, mas mais tertúlias como esta, em que pegamos num tema, pessoas com visões ricas, como tivemos hoje, expõem o tema perante vós e contribuindo, como é óbvio, para nos enriquecer a todos, porque eu falo por mim, pá, eu saio daqui mais rico e é graças Todos a vós. nós. Muito obrigado. 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 Muito bem, obrigado a todos. Ok. Temos de ir jantar, não é? Merci, merci. Pois eu estendi a conversa um bocadinho mais, porque... Não, mas fizeste bem, isso faz sentido. É para isso que estamos. Outra vez.